Glória a Deus. Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, todos aqueles que ainda não servem ao Senhor, mas que nos acompanham nessa transmissão. Gostaria de vos saudar também com o que o nosso coração deseja, que é a salvação para a tua alma, para a tua vida, e que você tenha um encontro com Cristo. Glória a Jesus. Nós vamos já iniciar. E nós gostaríamos de iniciar fazendo uma oração ao nosso Deus, agradecendo pelo privilégio que Ele nos concede de poder estar em sua casa, poder estar em sua presença e mais uma oportunidade de falar do seu grande nome, porque foi para isso que nós fomos chamados, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então rendemos glória a Ele e nós queremos iniciar esse trabalho nesta noite, no nome dele, que é o nome que é sobre todo o nome. Querido Deus, nós queremos te louvar, Senhor, porque tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E o Senhor projetou esta oportunidade, preparou os irmãos, que aqui está conosco, nosso irmão Elias, o nosso irmão Jeiel, ó Deus, que tem se esforçado para que essa transmissão chegue aos ouvidos, ao coração de pessoas que necessitam ouvir a Tua voz. Nós queremos Te adorar, porque sabemos que o Senhor é o dono de tudo. Ó Deus, estende as Tuas mãos, direciona-nos a Te adorar, e que o Teu nome seja anunciado nesta noite, que o Teu Espírito Santo possa convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e que ele possa ter um encontro contigo, nos direciona, inspira-nos, ó Deus, e que o Senhor se manifeste. Assim oramos, certos da vitória, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com o louvor da harpa, um louvor muito conhecido, que o nosso pastor presidente, pastor Carlito, sempre gosta de louvar, e nós vamos adorar aqui com o hino de número 141, guiar-me sempre, meu Senhor, porque na verdade nós só temos direção se o Senhor nos guiar. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão quem me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador.
tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus, que louvor maravilhoso, aonde fala que o Senhor deve nos guiar, e Ele nos guia, e o melhor local que Ele nos guia é em direção aos céus de glória, quando Ele nos promete uma morada celestial, e essa é a esperança da igreja, de um dia encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E falando do Senhor, meus irmãos, nós temos aqui hoje, nós vamos tratar sobre uma lição que fala o Senhor Jesus, o homem perfeito. Nós estamos hoje numa data que é comemorativa, tratando-se do dia 25 de dezembro, onde muitas pessoas acreditam e celebram que hoje é o dia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de não crermos que essa data seja a real data do nascimento do Senhor, porque segundo o relato, no momento do nascimento do Senhor, houve uma convocação pelo imperador César Augusto, e nesta data de dezembro aqui para nós, na região de Israel, em todo aquele Oriente, todas aquelas regiões, há um inverno muito forte, e dificilmente o imperador, com todas as informações do seu território, iria fazer um censo como aquele e trazer tantas movimentações no inverno. Então não acreditamos que essa seja a data correta do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, aproveitando o gancho da história, da cultura, nós vamos aproveitar para falar do nome que é sobre todo nome. Já que as pessoas estão em famílias, celebrando, muitas das vezes põem as celebrações e uma imagem de um velhinho com um cachecol, com roupas características de frio e com aquela risada tradicional. As pessoas às vezes perdem o foco e quando na verdade, se a data é a correta, o foco é o nosso Senhor Jesus Cristo, que desceu do céu e nos deu o direito de salvação. Então nós vamos aqui, meus irmãos, para o texto áureo, que diz assim em Lucas capítulo 2, versículo de número 52. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve o Dr. Lucas, capítulo 2, versículo de número 52. Os irmãos que estão aí, acompanhando do seu lar, da sua casa, vamos aqui já no texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai em semelhança, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais e perfeitas e plenas. Nós temos um objetivo, que é um objetivo geral dessa lição,
que é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano em sua natureza. Então nós vamos expor aqui, nesse capítulo 1 desta lição, e vamos falar sobre a divindade de Jesus. Primeiro nós vamos falar sobre a divindade, e em segundo lugar nós vamos falar sobre a humanidade, e em terceiro lugar nós vamos falar sobre a perfeição do Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que, como está escrito lá em 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 3, e todo espírito que confessa que Jesus Cristo não veio em carne não é de Deus. Então a Bíblia já nos dá aqui uma certeza de que Jesus veio em carne. Agora nós precisamos entender, porque muita gente fica confuso e com dúvidas na cabeça, pensando, Jesus passou a existir depois do nascimento, ou ele já existia antes do nascimento. A Bíblia nos dá resposta para todas essas questões, está muito claro. Quando nós, por exemplo, nos deparamos com João, capítulo 1, versículo de número 1, estou trazendo este versículo porque há pessoas que não creem que ele já existia, e há algumas pessoas que creem que existia, mas que ele estava inativo, não agia, estava no seio do Pai, inerte, parado, quando na verdade a Bíblia não nos ensina assim, mas a Bíblia vai nos ensinar que ele estava desde o início com o Pai, trabalhando. Inclusive João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele continua a falar, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, logicamente, nós entendemos que este Verbo, esta palavra, é o nosso Senhor Jesus, que por intermédio do Deus Pai cria todas as coisas, quer seja principados, dominações, mares, terra, rios, a natureza e tudo o que é criado, irmãos, inclusive o homem, é obra do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, logicamente, não passa a existir no nascimento virginal, mas ele se encarna quando João, no capítulo de número 1 ainda, e o versículo 14, vai nos dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus se fez carne. Já havia algumas profecias bíblicas, por exemplo, em Gênesis 3:15, vai dizer que ele é a semente da mulher. E se nós analisarmos em Malaquias, vai dizer que ele é o sol da justiça. Então nós entendemos, meus irmãos, que já havia profecias a respeito. Agora, por que da sua vinda? Por que foi necessário que Jesus viesse assumir a forma de servo, deixando a sua glória? Porque ele estava em glória, ele é Deus, ele é poderoso, ele é fiel, verdadeiro, onipotente, onipresente, onisciente, ele é poderoso, ele é Deus. E como é que ele deixa tudo isso e vem assumir a forma de servo? Nós entendemos, segundo o relato de Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo 5, vai falar que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Já parou para pensar, irmãos? Como é que em nós deve haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Agora observe o decorrer do texto, que vai dizer que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando-se semelhante aos homens,
e achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Como pode um Deus tão poderoso, tão fiel, tão grande, despir-se da sua glória? E nós entendemos por esse texto que Jesus, ele despe-se, se esvazia da sua glória e não da sua divindade. Porque com a sua divindade na terra, depois do batismo no Jordão, do batismo de João, que João pregava, quando Jesus está orando após ser batizado por João, o texto vai dizer que o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e ele ouve uma voz do céu que dizia: este é o meu filho em quem me comprazo. Então, quando João Batista vê aquilo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi para isso que Jesus veio, para tirar o pecado do mundo. Aí nós ficamos na interrogação. Muita gente, mas como é que há muitos pecados hoje em dia, sendo que Jesus tirou o pecado do mundo? Porque na verdade, irmãos, a salvação é uma escolha de cada indivíduo. A salvação é de graça. Tem uma frase que as pessoas usam aí nas camisas, até de congresso, já pude perceber, que a salvação é de graça, mas não foi de graça, custou um preço muito caro, custou o sangue de Jesus. Nós observamos que em João capítulo 3, a partir do versículo de número 16, o texto áureo da Bíblia, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê. Primeiro passo, reconhecer que é pecador e que precisa de um perdão, e só quem tem este poder de perdoar, de anular a cédula do pecado que é contra a minha vida e contra a tua vida, eu só conheço uma pessoa que desceu do céu, desvaziou-se da sua glória, fez-se semelhante aos homens, para que eu e você recebesse este perdão. O nome dele chama-se Jesus de Nazaré. Este é o nome dele, o nome que é sobre todo nome. Então você que me acompanha esta noite, as pessoas às vezes no Natal foca mais no Papai Noel, que eles chamam, do que no dono da festa. Apesar que não queremos que essa data, mas vamos conjecturar, se fosse nessa data, talvez as pessoas focam-se mais no panetone, no presente, em viagens, do que no dono da festa. E na verdade ele é o dono da festa, mas foi ele que deu o presente. E o presente ele se entregou a si mesmo por causa da minha vida e por causa da tua vida. Ele escreve o teu nome no livro da vida com uma condição: para todo aquele que nele crê. Não vai perecer, mas em troca disso, ele te promete a vida eterna. Então, meus irmãos, nós estamos analisando o motivo que Jesus desce dos céus e manifesta-se na terra. Por quê? Nós analisamos que, lendo o Gênesis, o homem, ele é criado perfeito, ele está no jardim do Éden, um ambiente favorável, um ambiente perfeito,
o ambiente ainda onde não havia presença do mal, do pecado, da imoralidade, não havia a presença de ambições, mas o homem desobedece a Deus. O homem deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Satanás. E quando o homem deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo e resolve desobedecer a Deus, o homem cai do seu grau de elevação, porque Deus havia colocado o homem como o sacerdote daquele jardim para cuidar, para zelar, para receber a presença de Deus, para conversar com Deus todos os dias. Era plena comunhão, era maravilhoso. O homem tinha uma coroa de glória, o homem era a coroa da criação, sem ausência de malícia, de pecado, de imundícia, de imoralidade. Somente a graça de Cristo os envolvia. Mas mesmo em um campo, num cenário tão favorável para o homem continuar a comunhão com Deus, o homem resolve pecar contra Deus. E quando o homem peca contra Deus, o homem é expulso do jardim, ou seja, o homem é expulso da presença de Deus. E quando o homem é expulso da presença de Deus, há uma grande divisão. Por quê? Porque o homem não pode se aproximar de Deus por causa do pecado. O pecado é uma afronta contra Deus. É por isso que, meu amado ouvinte, nesta noite, eu insisto em dizer: reconheça o teu pecado. Talvez você pode analisar consigo mesmo, mas eu não tenho pecado, eu sou um homem bom, eu faço caridade. Agora nessa época natalina eu dou muita esmola, eu dou muito cobertor, eu amo as pessoas, eu troco presentes, mas o pecado está impregnado na raça humana, porque todos os que são descendentes de Adão já nascem com este vírus dentro de si. Uma criancinha que acaba de nascer, por mais que ela ainda está na fase da inocência, mas o mal do pecado já está dentro dela a partir do momento que ela começa a ter a sensibilidade de conhecer a ciência das coisas, ela já tem um desejo inclinado para o mal. Por isso, o segredo é certo: reconheça que te é pecador, crê em Cristo Jesus, porque assim você vai ter a certeza de uma vitória na tua vida. Então Jesus vem por quê? Porque o homem fale na carne, segundo a lição que está nos dizendo que Jesus, ele tinha duas naturezas. A primeira é divina, porque ele é Deus. A segunda natureza humana, porque ele veio como homem. Como homem, ele sentiu sede. Como homem, ele sentiu fome. Como homem, no Getsêmani, ele sentiu uma tristeza profunda, porque sabiam que todos iriam abandoná-lo. Como homem, ele sentiu abandono por causa do peso do pecado. Não era o peso daquela cruz. Naquela cruz estavam os meus pecados, estavam os teus pecados. Como homem, ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Como homem ele se sente só, como homem ele sua gotas de sangue, porque a tensão no Getsêmani era tão grande, que o seu corpo físico não suportou a tensão e começaram a cair gotículas de sangue. Como homem, ele morre, mas como Deus, a morte não teve poder de retê-lo, porque ao terceiro dia, quando as mulheres vão com as especiarias para preparar o corpo, elas têm visões de anjos que diziam: por que vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. O nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Então nós entendemos pela lição que Jesus, segundo o relato de Filipenses 2, a partir do versículo 5 ao 11, esvazia-se da sua glória e não da sua divindade. Ele vem, nasce, entra
pela porta. É interessante que Maria estava prometida a José. Eles ainda não tinham tido contato sexual, porque ainda estava prometida, desposada, não havia finalizado a Ketubá, que era a cerimônia final do casamento. E nós entendemos que quando o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo a cobre e ela tem aquela concepção gerada pelo Espírito Santo que José descobre, o texto vai falar que José tenta fugir, tenta sair da história para não inflamá-la, ou seja, para não envergonhá-la, porque ela seria apedrejada. Mas quando ele pretende isso, ele tem uma visão de um anjo que diz: José, não foge não, porque o que dela está sendo gerado é gerado do Espírito Santo. Então Jesus nasce pela porta. E como ele entra neste mundo pela porta, ele, como homem, ele vem nos resgatar. Porque o homem fracassa no Éden, Jesus vence no deserto e no Calvário. Nós entendemos pela lição que Jesus estava no seio do Pai antes da encarnação. O Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, como João capítulo 1, versículo 18. Mas não devemos supor que ele estivera inativo, pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade. Então, o texto de Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, vai dizer para nós que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado estava sobre os seus ombros, e o nome dele era Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Características da natureza divina. Ele foi profetizado no Velho Testamento e encarnado no Novo Testamento. Nós observamos também que ele nasce na plenitude dos tempos, ou seja, Deus preparou um tempo exato na história para que o seu filho viesse a aparecer salvando o homem. Nós observamos também que nesse período, quando Paulo, ao escrever a carta à igreja da Galácia, Gálatas capítulo de número 4, versículo 4 e 5, olha o que o autor vai nos dizer. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Ou seja, no período em que Jesus nasce, havia sinagogas judaicas por todo o mundo. Então o judaísmo já era propagado por todo o mundo. O avanço dos gregos com o helenismo, com a língua grega, o avanço da ciência, das filosofias, a abertura de conhecimento também foi favorável para a propagação do Filho de Deus. E também com o regime romano, com o governo de Roma, com a civilização, com a estrutura e com as estradas de fácil acesso também facilitou a propagação do Evangelho do nome de Jesus. Então, a plenitude dos tempos, o avanço do judaísmo, o avanço do helenismo e o poder de Roma, tudo isso contribuiu para esse período chamado de plenitude dos tempos, para que o Filho de Deus se manifestasse. Nós analisamos que em Israel Jesus é apresentado ao mundo, Filho de Deus, que segundo a carne também filho de Davi e filho de Abraão. Por quê? Porque Deus faz duas grandes alianças na Bíblia. Uma com Abraão, quando nós analisamos no Gênesis, que Deus faz uma promessa a Abraão dizendo que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão, quando o próprio Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em
Cristo Jesus, que é da linhagem abraâmica, da nação israelita, todas as famílias da terra são abençoadas. E em Davi, a segunda aliança, Deus falou que do trono de Davi, o trono de Davi não teria fim, o reino de Davi não teria fim. Então, os descendentes de Davi não teriam fim. Então, Jesus é da linhagem de Judá, da descendência de Davi. Então, esta linhagem eterna e Jesus reinando para sempre propaga também esta aliança. Nós analisamos agora Jesus, o homem perfeito. Nós já vamos para o terceiro tópico. Lembrando, o primeiro tópico, declarando a divindade dele, declarando que ele despiu da glória, esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. O segundo subtópico, falamos da sua humanidade, que ele era divino e também humano. Como Deus realizava milagres, como Deus ressuscitava os mortos, como homem sentia dores, sentia aflições. Só que mesmo diante de tudo isso, a única diferença que ele tinha para mim e para você era que ele não pecou e nem havia possibilidade. Nem do pecado original, porque para ter o pecado original precisava ser da descendência de Adão. Jesus não é da descendência de Adão, porque ele é divino. Não houve a semente de Adão, porque Jesus é gerado pelo Espírito Santo. Então o pecado original não afetaria. Também o pecado experimental não era possível, logo que ele era Deus. Então não tinha a possibilidade. Então, terceiro subtópico, Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não era um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. A humanidade de Jesus, humanamente, Jesus Cristo não era aparente, ou seja, a humanidade de Jesus não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, isso aqui é importantíssimo, em momento algum, ele usou a sua divindade para fazer algum milagre que beneficiaria a si próprio. Todas as vezes que ele usa o seu poder para fazer milagres, era para alguém que estava necessitando, clamando. Lembra quando ele é tentado? Depois de 40 dias e 40 noites de jejum, e Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome, mas mesmo assim não fez milagre para benefício próprio, porque ele confronta o inferno e confronta Satanás, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás o leva ao pináculo do templo, ao local mais alto do templo, e diz: lança-te daqui, porque no Salmo 91 está escrito: ele dará anjos ao teu favor, e segurará na tua mão, para que não tropeces com teu pé em pedra. Jesus disse: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele vence ele era a palavra, ele vence com a palavra, com si próprio. Quando Satanás o leva no alto monte e mostra todas as riquezas do mundo, Satanás faz uma proposta: te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Jesus diz: você está derrotado, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Vai-te, Satanás. Ele foi expulso. E aonde o homem, interessante que o homem cai no Éden e Jesus vence no deserto, provando para nós que ele é Deus, que ele é poderoso, que ele é fiel, que ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual a nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, inocente, imaculado, separado dos pecadores
e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Há um texto em Hebreus capítulo de número 12 que diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consolador da nossa fé. Por quê? Porque só Ele é perfeito. É por isso que não podemos olhar para os problemas, não podemos olhar para a falha de pessoas, porque o ser humano é falível, o ser humano ele erra por natureza, por falha. É por isso que devemos olhar unicamente para o Senhor Jesus, porque Ele é perfeito, porque Ele não pecou. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Roma, Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 10, traz-nos a ideia por que Jesus vem do céu para a terra. Porque os homens estavam falidos, caídos. Quando Paulo disse que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, todos se extraviaram, não há quem busque a Deus. No versículo 23 do capítulo 6, vai dizer que o salário do pecado era a morte. Então, se não há nenhum justo, se o salário do pecado é a morte, e se segundo Romanos 13, 23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, só nos restava uma expectativa de morte, de desprezo, de condenação, de humilhação. Mas em vez de nós recebermos isso, o texto vai dizer que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não receba a sentença pelos seus pecados. Todo aquele que nele crê não desça ao inferno. Todo aquele que nele crê não seja condenado. Todo aquele que nele crê não caia nas mãos de Satanás. Todo aquele que nele crê não seja atormentado eternamente. Mas em vez disso, ele faz uma promessa: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Jesus veio fazer. Meu amado, querido irmão que me ouve, quem sabe você que ainda não serve a Deus neste momento e não entende o Evangelho e fica confuso às vezes com alguns certos tipos de pregações que parecem mais despregações. Você precisa entender uma coisa: Jesus, o Filho de Deus, esvaziou-se da sua glória, fez-se semelhante aos homens, para te salvar da condenação do inferno. Por isso, nesta noite, já encerrando esta lição, já caminhando para o final, eu te convido a entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem o poder de mudar a tua história. Ele é o único que tem o poder de escrever o teu nome no livro da vida. Em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 20, há um texto que eu gosto muito. Quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meu amigo, veja, é necessário duas condições para que o Senhor entre no teu coração. Primeiro, você precisa ouvir a sua voz. Nesta noite você ouviu a ministração desta palavra, desta lição. Você ouviu a voz de Deus. Queira ou não queira, a sua consciência vai acusá-lo e dizê-lo que você ouviu a voz de Deus. Mas você precisa seguir o segundo critério, que é abrir a porta, que é abrir o teu coração, que é deixar Jesus morar dentro de você. Aquele que ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei
com ele, ele comigo. Você aqui fala de festa, porque talvez por fora você festeje, você sorri, você se alegra, e talvez quem olha para você diga, essa pessoa é a pessoa mais feliz do mundo, mas aí dentro de você não tem festa, não tem alegria, não tem ânimo, só há tristeza, só há vazio e só há medo da morte. E Jesus quer entrar e colocar a alegria verdadeira dentro do teu coração. Por isso, nesta noite, eu já vou orar para nós encerrarmos esse trabalho, mas eu te convido, entregue-se, derrame-se, dobre-se diante do Senhor Jesus, porque Ele tem o poder de mudar a tua história. Oremos agradecendo ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te exaltar por esta palavra, nós queremos te exaltar por este trabalho, por esta lição de escola bíblica, aonde nós entendemos pela tua palavra que o Senhor Jesus desceu do terceiro céu, o Emanuel, que significa Deus conosco, se fez carne e habitou entre nós, e como João diz, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ó Deus, os homens tentaram banir, Satanás tentou pará-lo o seu ministério, mas estavam empurrando para a glória, porque o foco dele era a cruz. Satanás propôs tirá-lo da cruz, oferecendo os reinos deste mundo, mas o objetivo dele era ir para a cruz, para salvar a minha vida e a vida desta pessoa que ouve esta ministração. Talvez, Senhor, alguém que está assistindo esta mensagem, talvez não esteja nem aqui na nossa região, talvez esteja fora em alguma outra cidade, mas o teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, é quem está trabalhando no coração desta pessoa. Ó Deus, Ele está te entregando a vida ao Senhor. Recebe Ele como teu filho. Ó Deus, perdoa ele como teu filho. Escreva o seu nome no livro da vida. Ó Deus, dê paz, dê segurança, dê alegria verdadeira a esta pessoa, que talvez já pensou até em fazer uma besteira, que talvez já pensou até, Senhor, em cometer algo contra a sua própria vida, mas o Senhor é poderoso para dar vitória, para dar vida. Deus, em nome de Jesus, nós encerramos esse trabalho, Senhor, desejando o bem para Canarana, para a nossa cidade. Ó Deus, queremos clamar a Ti para que possa repreender esta pandemia que está ceifando a vida de muitas pessoas. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar o Teu povo, dar vitória ao Teu povo, nos leve em paz para a nossa casa, debaixo da Tua paz, porque o Senhor nos deu a Tua paz, porque o Senhor é o Príncipe da paz. Obrigado por tudo. Fica conosco, assim nós oramos, certos da vitória, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos.